da Palavra de Deus no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 17, no verso de número 46. 1 Samuel 17, 46. Olha só: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Essas são palavras de Davi, aquele jovem Davi que enfrentou Golias, aquele gigante, naquela clássica história de Davi contra Golias, que está aqui no livro de 1 Samuel. Você certamente já ouviu essa história, seja você um cristão que tem o hábito de estar na igreja, ou até mesmo uma pessoa que não frequenta a igreja. Quem nunca ouviu falar de Davi e Golias? E nessa tarde eu quero te chamar a atenção para algo interessante, que nesse episódio o gigante não era Golias, o gigante na verdade era Davi. Como assim o gigante era Davi? Eu vou te explicar. No mundo espiritual, o que nos torna grande não são os recursos que nós temos, mas o tamanho da nossa fé. É a quantidade da sua fé. Quanto maior a sua fé, não os seus recursos. No mundo em que vivemos, no plano físico, as pessoas costumam, comparar que grandes são aqueles que têm muitos recursos, que têm muito conhecimento, muita sabedoria, muito dinheiro, muitos bens materiais, muita autoridade entre os homens. Essa é a visão no plano físico, mas no mundo espiritual é o oposto. Ser grande no mundo espiritual não é você ter muitos bens, não é você ter muitos recursos, mas é ter você muita fé. Isto é o que te torna grande diante de Deus e do mundo espiritual. E Davi, ele tinha essa grandeza. Ele era maior do que Golias. Por isso, o gigante na história não era Golias. O gigante era Davi. Porque Davi manifestou a fé genuína do povo judeu. Aquela fé dos patriarcas. Aquela fé não fingida que Deus invisível, mais real. Aqui neste episódio de Davi versus Golias, você vê Davi manifestando essa fé dos patriarcas, essa fé em um Deus invisível, mais real, que fez com que este garoto que estava entregando pães e queijos, o seu pai o enviou até os exércitos de Israel para levar grãos, pães e queijos para os seus irmãos e os outros soldados que estivessem ali. E o entregador de pães e queijos, ele chegou na hora certa, ele estava no momento certo, porque ele estava servindo. Ele já tinha a unção para ser rei, Samuel já havia ungido Davi, mas ele continuava servindo. Olha só o exemplo de você ser uma pessoa que serve, ainda que Deus tenha lhe feito grandes promessas, ainda que você tenha recebido grandes obras de Deus na sua vida, unções de Deus sobre a sua vida, você não pode perder a humildade do serviço. Davi continuava servindo a seu pai, continuava servindo as pessoas à sua volta, e ele com muita humildade, mesmo sabendo que tinha uma unção real sobre ele, ele vai até lá o exército de Saul que estava a peleja, levar pães e queijos e grãos aos seus irmãos, e naquele momento aparece Golias, desafiando os exércitos de Israel, pedindo um homem à sua altura. Por quê? Era costume dos exércitos naquele tempo colocar os homens maiores, os homens mais fortes, principalmente os mais altos, os que eram conhecidos como gigantes entre o seu povo. Eles eram colocados em linhas de frente, porque a sua estatura assustava o exército do inimigo. E Golias era este homem alto, este filisteu alto, que estava ali, diante do exército para assustar os inimigos. E aí vem Golias pedindo um homem à sua altura. Ele estava querendo dizer: cadê o gigante de Israel para me desafiar? Cadê o homem maior que vocês têm aí que possa me desafiar? Era isso que ele estava pedindo. Era como se ele soubesse que Israel não tinha um homem à sua altura, e ele meio que estava zombando
dos exércitos de Israel. E eles não tinham um gigante. Israel não tinha um povo grande, eles não tinham uma pessoa de estatura alta como Golias. A palavra nos fala que esse Golias de Gate, ele tinha cerca de 6 côvados de altura e 1 palmo, que chega a aproximadamente 2,83 metros. Ele tinha quase 3 metros de altura, ou para mais, fácil. Ele era um homem alto. Diante do povo de Israel, o povo judeu era um povo muito menor em estatura, e ele desafia esse povo: dai-me um homem à minha altura. E naquele momento, quando Davi ouve aquilo, e ele fica sabendo ainda dos benefícios daquele que seria honrado pelo Estado de Israel se desafiasse Golias, porque não havia um homem à altura de Golias. Então o que o Estado fez? Vamos dar aí benefícios a quem aceitar esse desafio. E quando ele ouviu falar que o rei ia enriquecer de grandes riquezas, ia dar a sua filha e faria a sua família isenta de impostos, então o que ele falou? Essa é a oportunidade que eu precisava. E o entregador de queijo e pães aceitou o desafio daquele gigante. Sabe por quê? Porque Davi era um homem à altura de Golias. Na verdade, ele era muito maior do que Golias. E o gigante nessa história não é Golias. O gigante aqui é Davi. Por isso ele diz: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Porque olha, este Deus grande e poderoso estava com aquele garoto, estava com Davi. E ele parte para a peleja sem armas, ele parte para a peleja sem espada, sem lança, apenas com uma funda e 3 pedras. É como se fosse uma arma, né? Ele literalmente deu um tiro na testa de Golias, mas não havia armas de fogo naquela época. Ele tinha uma funda, 3 pedras que seriam usadas como munição, e ele parte para a peleja sem armadura nenhuma. Por quê? Porque um homem no Espírito Santo, ele é diferente do homem natural. O homem natural vai olhar aquele episódio e vai dizer: esse Davi é louco, olha o que ele está fazendo, ele está indo para a guerra sem armas, ele está indo para a guerra sem armadura, ele está despreparado para a guerra. Mas o homem natural não enxergava o que estava dentro daquele jovem, o que estava dentro daquele homem, que era esta grandeza de Deus. Porque o Espírito Santo, ele é grande em nossas vidas, e ele nos torna maiores do que os nossos inimigos, maiores do que qualquer gigante que aparentemente se levante contra nós. Talvez você está enfrentando algo que você diga para si mesmo: isso é maior do que eu, essa enfermidade é maior do que eu, este problema financeiro é maior do que eu tenha condições de pagar, essa situação que eu estou vivendo na minha família é muito maior e mais forte que eu. Talvez você já tenha pensado isso, mas mude o seu pensamento. Aceite a mente de Cristo, receba o Espírito Santo e manifeste esta fé de Davi, essa mesma fé de Israel, essa mesma fé de um judeu genuíno, como de Abraão, de Isaac e de Jacó, a mesma fé que aquele carpinteiro de Nazaré manifestou, Jesus Cristo nosso Senhor. Não é à toa que ele é o filho de Davi, porque Jesus manifestou essa mesma fé de Davi. Você olha para Jesus naquela cruz, você vê um Deus fraco, você vê um Deus derrotado. Aparentemente você vê isso, você vê fraqueza, você vê derrota, você vê o Filho de Deus ali numa situação de vexame e de humilhação. Aparentemente, porque no mundo espiritual a visão é outra. Aquele Jesus que está na cruz, aparentemente pode ser um Jesus crucificado, morto, um Jesus fraco, que foi humilhado, mas no mundo espiritual era um gigante que estava vencendo a maior guerra da humanidade para salvar a minha e a sua alma. Assim como Davi aparentemente não era ninguém, Jesus também aparentemente não era ninguém. Não é à toa que o seu próprio povo o rejeitou, a própria família de Davi o rejeitou. Talvez você, quando se olha no espelho, você se acha incapaz, talvez você se acha uma pessoa pequena demais para vencer nesse mundo tão grande, mas enquanto você tiver essa visão, você não vai dar um passo de fé, você não vai experimentar a grandeza de Deus que há dentro de você, que é o Espírito Santo. Davi acreditou em Deus de tal maneira que ele foi com a roupa do corpo, mas ele manifestou a fé, e antes de derrotar Golias, ele já estava declarando a derrota do seu inimigo, porque ele disse: hoje mesmo
O Senhor te entregará na minha mão e eu ferir-te-ei e tirarei a sua cabeça. Olha só, antes dele vencer, ele já estava manifestando a fé. Antes do milagre acontecer na sua vida, você já tem que manifestar essa fé. Você tem que acreditar, não, o Senhor me dará a vitória. Deus me dará a vitória. Eu vou vencer em nome de Jesus. Davi não conheceu Jesus. Há um salmo onde ele diz, o Senhor está à destra do meu Senhor. Nós usamos esse salmos, os próprios apóstolos falam desse salmo como que Davi, ele viu o Messias, mas ele não sabia o seu nome. Então, olha, nós temos conhecido a Jesus e sabemos que ele é o filho de Davi, o Messias, o Salvador. E em seu nome nós vamos vencer. Em seu nome nós vamos superar toda e qualquer dificuldade, e os gigantes não serão aquilo que os nossos olhos estão vendo. Gigante vai ser aquilo que está dentro de cada um de nós, que é o Espírito de Deus. Amém? E eu quero orar pela sua vida nesse momento, para que você desperte essa fé, essa grandeza de Deus, para que você seja esse gigante Davi aí na sua casa, na sua igreja, aonde quer que você esteja, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu oro por essa pessoa que me assiste agora, essa também que me ouve através do rádio. Meu Deus, no nome de Jesus, que ela possa manifestar esta fé, meu Pai, que Davi manifestou, porque ele era o gigante. O que estava dentro de Davi era muito maior do que Golias. Davi não tinha as armaduras, não tinha as armas de Golias, mas ele tinha a fé que Golias não tinha. Ele tinha o Deus que Golias não tinha, e ele venceu. Jesus, desprezado, homem de dor, experimentado nos trabalhos, em que as pessoas fizeram pouco caso dele, meu Pai, quando olhavam para ele, mas ele foi escolhido e ele venceu. Ele venceu também sem armas, ele venceu, meu Pai, na força do Espírito Santo, e morreu por cada um de nós e ressuscitou ao terceiro dia. Essa mesma fé que manifestou em Jesus, essa mesma fé que manifestou em Davi e em tantos homens e mulheres de Deus que estão na Bíblia, que essa fé se manifeste agora, nessa tarde, na vida deste ouvinte, desta pessoa que me assiste pela internet, aonde quer, meu Pai, que a minha voz chegue agora, ou que há de chegar esta semana, que esta pessoa reconheça que gigante é o que está dentro dela, e não o que está nesse mundo afrontando ela, porque maior do que Golias foi a fé de Davi, essa mesma fé, em nome de Jesus, que eu oro e ministro sobre essa pessoa nessa tarde, agora, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Aleluia. Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo programa e uma excelente tarde de sábado. As que eu achei: Damares, um novo vencedor, Tom Carf, História de Davi, e Kleber Lucas, Casa de Davi e Casa de Oração. Que eu conheço é Kleber Muito bom. Lucas. Essa aí ficou ótima. Vamos ver essa aí, eu não conheço essa. Essa é ótima. Amém. Um abraço para todos que nos assistiram.